moçada, tranquilo, beleza? Encerramos aí essa última parte, né? Ou melhor, vamos encerrar essa última parte, ok? Agora sim, né? Agora vamos terminar de vez, beleza? Moçada, agradeço aí vocês terem acompanhado até esse momento a resolução dessas questões. Foram 35 questões, ok? Então, assim, para uma prova, o peso de português é bem grande, né? O peso da gramática aí é bem grande. Com questões variadas, né? De interpretação de texto, da gramática propriamente dita, mas acredito que a gente pôde aí colocá-las de uma maneira tranquila. Como eu disse, né, moçada, não dava para fazer uma resolução muito rápida. Afinal de contas, a intenção era que vocês aprendessem, que vocês estudassem. E lógico, né, moçada? Compartilha aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, coloca aquele joinha bacana pra gente aí embaixo. E se você gostou, moçada, inscreva-se aí no canal, tá bom? Coloque seus comentários daquilo que foi bom, daquilo que não foi bom, de qualquer dúvida que você tenha. Estamos aqui para ajudá-lo, ok? E vamos embora, vamos resolver logo essa prova, porque aluno que fica parado não obtém sucesso. E aí, moçadinha, beleza? Vamos lá então resolver a última parte aí da prova? Graças a Deus, né? Chegamos aí na última parte da prova, ok? Moçada, vamos começar logo aí com a questão referente aí, ou as questões referentes aí ao texto, né? Ao poema aí de Ferreira Goulart, ok? Até chegar na questão aí que para muitos foi gerada como uma questão polêmica. Então vamos lá, moçada. Eu faço questão aqui de dar uma lidinha nesse poema para que a gente possa tentar entender alguma coisa, beleza? Então olha só, poema aqui chamado Tato. Diz assim, ó: na poltrona da sala, as minhas mãos sob a nuca. Sinto nos dedos a dureza dos ossos da cabeça, a seda dos cabelos que são meus. Comentário sobre essa parte inicial. Moçada, aqui ele está se situando fisicamente no universo, seu universo sala. Veja, é uma situação que a gente pode entender como uma situação em que ele está simplesmente divagando, conversando, falando para o mundo de sua presença física. Onde ele se sente com essa presença física? No tato dos seus dedos, ao passar pela nuca, sobre os cabelos, ok? Por que eu estou fazendo essa referência? Por causa daquela questão polêmica que vocês vão entender depois. Aí depois ele vem dizendo assim, ó: a morte é uma certeza invencível. Moçada, aqui teve muita gente, né, com quem eu conversei, que achou que ele estava na iminência de morrer. Não, ele simplesmente está dizendo, olha, eu vivo, eu existo, eu tenho a minha presença física, mas um dia isso tudo acaba, porque a morte é certa. E não que eu esteja vivendo nesse momento, ok? Mas o tato me dá a consistente realidade de minha presença no mundo. Veja que o tato, que é aquela situação inicial, é que gera para ele essa realidade de que ele está presente no mundo. Então a sua presença física é ratificada nesse parágrafo. Ok? Tranquilo? Bom, como aquelas dicas que eu já passei para vocês, né? Ler pelo menos 2 vezes, marcar aquilo que você achar necessário. Então agora podemos partir para as perguntas e suas respectivas respostas, ok? Vamos dar uma olhada aí rapidinho na questão de número 25 para que a gente possa já responder. Está dizendo assim, ó: no momento em que está na poltrona da sala. Se a gente observar lá, é a primeira estrofe lá do meu poema, né? Ok? Então, no momento em que está na poltrona da sala, o eu lírico toma consciência da... Moçada, eu lírico é o personagem, é o poeta, é aquilo que ele quis passar, ok? Então, moçada, aqui, ó, sua presença física no mundo. Se você voltar lá, ele fala que é o tato, né? Ó, na poltrona da sala, as minhas mãos sobre a nuca, sinto nos dedos, veja, eu sinto a minha existência, ok? A dureza dos ossos da cabeça, a seda dos cabelos que são meus. E depois, lá no final, lá no último parágrafo, ele diz que esta sensação, né? A sensação tátil, é que dá para ele a realidade de uma existência no mundo. Então, moçada, aqui, tá? Nessa questão, nós ficamos aí com certeza com a letra A, tá? Corroborando aí com o nosso gabarito, tá ok? Ficamos aí com a letra A, sua presença física no mundo. Ok, vamos dar uma olhada nas outras rapidinhos, ó. Força real manifestada na morte. É aquilo que eu falei para vocês, moçada. Teve gente que achou que ele estava morrendo. Ele simplesmente disse que a morte é uma certeza
e ela é invencível. Essa certeza é invencível. Você vai morrer, não que você esteja morrendo. A iminência indesejada da morte, olha aqui, ó, tá? Ele não está pronto para morrer na iminência. Sua insignificância no mundo, pelo contrário, a sensação tátil diz que ele tem uma existência física no mundo. Então ela é significante. E sua resignação ante a morte. Talvez alguém aqui possa ter colado as placas aí, né? Com a palavra resignação. Moçada, resignar-se significa renunciar. É uma renúncia. Então ele renunciou à vida em prol da morte? Não, moçada, ele não fala isso lá, tá ok? Então, realmente aqui fica para nós como boa resposta a letra A desse gabarito, tá ok? Vamos para a próxima então? Aquilo que eu falar para vocês que vamos perder um tempinho aqui, eu vou demorar um pouquinho mais, tá? Aqui tá tranquilo, vamos lá. O verso. A morte é uma certeza invencível. Oh, questãozinha boa essa, porque ela traz uma confusão numa letra aí, mas vamos lá. A morte é uma certeza invencível. Pode ser parafraseado. Já viu que essa banca gosta aí de paráfrases, né? Ok? Ou seja, de parafrasear, de escrever de uma maneira diferente com o mesmo significado. Já falamos isso em outras questões dessa mesma prova. Em conformidade com a norma padrão e com o sentido do poema. Então vamos lá. Moçada, a morte é uma certeza invencível. Primeiramente, vamos destrinchar esse pedacinho aqui, ó. Eu vou para cima dele, hein? Vou com tudo para cima dele. Vamos lá. A morte. O que eu sei da morte? Que ela é certa, porque a morte é uma certeza. E é invencível. Então eu tenho aqui duas qualidades relacionadas aí ao nome morte. Primeiro que ela é uma certeza, ou seja, ela vai ocorrer e ela é invencível. O que eu quero dizer? Que não se vence a morte, tá ok? Essa é a ideia que ele quer passar, que não se vence a morte, ela vai chegar e isto é certo, beleza? Então olha só, moçada, na letra A, se você olhar lá na letra A, o que é que você tem? Se vence com certeza a morte, tchau. A morte é invencível, ela vai chegar, tá bom? Então letra A pra gente aí, tá fora. Não vencer a morte não é certo. Moçada, aqui ó, esse não, ele está acabando com a gente. Porque olha só, quando ele fala assim, ó, não vencer a morte não é certo, moçada, vamos entender o seguinte. Não vencer a morte é certo. A gente não vai conseguir vencer a morte. Então a gente não vai vencê-la. E aí ele está dizendo que não vencer a morte, que é uma certeza, não é certo. Não, é certo que não se vence a morte. Então esse não aqui, moçada, ele está demais, tá bom? E por causa dele, o sentido mudou. Estou dizendo que aqui eu consigo vencer a morte, porque se eu estou dizendo que não é certo que não se vence a morte, então se vence a morte, tá bom? Depois vamos lá, para a letra C. E aí, moçada, ele vem tratando para a gente aqui da invencibilidade da morte. Pegou, né, moçada? Veja, o que você pode entender por invencibilidade? Moçada, invencibilidade é aquilo que não se vence. Ótimo, beleza. Mas aquilo que não se alcança, tá bom? E só que ele está falando assim, ó, a invencibilidade da morte é certo. Eu estou dizendo que não alcançar a morte é certo. Esse foi, talvez, um grande problema para entender esse contexto da invencibilidade da morte. Veja, invencibilidade da morte. O termo invencibilidade e essa preposição da morte, ou seja, é aquilo que eu não vou atingir. Entenderam? Então, eu estou dizendo que eu não vou atingir a morte por essa invencibilidade da morte. E ele diz que é certo. Não, não é certo. Pelo contexto, a morte vai alcançar você. Tá bom? Então, isso aqui está certo. E foi uma questão aí que eu achei que talvez trouxesse para vocês aí uma confusão. Então, entender que essa invencibilidade pode ser tratado como um contexto de não se alcançar. Tá ok? Porque aquilo que eu venço é aquilo que eu alcanço. Aquilo que eu não venço é aquilo que eu não alcanço. Então, a invencibilidade da morte, ou seja, o não alcançar da morte, é certo. Não, pelo poema, é certo que a morte vai te alcançar, neném. Beleza? Fechou? E ficamos aí com o gabarito, né? Que foi dedidado. É certo que não se vence a morte. Isso está escrito lá em cima, moçada. Em letras garrafais. Que eu até destaquei para vocês lá em amarelinho, tá?
isto é certo, a morte, e ela é invencível. Então é certo que não se vence a morte tranquilinho, tá ok? Sopinha, né? Melzinho, muito fácil essa questão. Nessa alternativa que eu falei, é que algumas palavras das alternativas anteriores poderiam gerar confusão para vocês, ok? E depois ele fala aqui na letra E, absurdo também, né? Certamente vence-se a morte. Se você achou que a letra E era a resposta, então você também vai achar que as demais são. Inclusive a letra A, né? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para a próxima, porque essa daqui já morreu. Próxima questão então aí, moçada. Questão de número 27. Ô, questãozinha. Essa é a questão polêmica, tá bom? Essa aqui foi considerada aí a questão polêmica da prova para alguns, por alguns, tá bom? Veja, eu sou humilde em dizer a vocês que não sou um profundo conhecedor da literatura, dos poemas e de suas artimanhas, e não sou um especialista em Ferreira Goulart. Dei uma lida sobre ele, sei que isso aqui faz parte de um conto dele aí sobre muitas vozes, então existem mais poemas sobre esse compêndio aqui que vão dar o significado do que ele quer passar. Então aqui, moçada, eu vou dar uma interpretação, vamos dizer assim, pautada no que eu estou lendo e não simplesmente no pensamento do eu lírico, tá bom? E aí, moçada, vamos lá, ó. Ele fala assim, ó. A leitura do poema revela que a criação poética baseia-se em... Veja, então lendo o poema, moçada, eu já vou excluindo aqui aquilo que está na cara, tá bom? E o que está na cara aqui que a gente pode excluir, moçada, tá aqui, ó. Uma cena imaginária. Não, a cena é real, tá ok? Se você voltar lá no último parágrafo do seu poema, você vai entender que ele fala que o tato consiste, né? Tá lá, ó, mas o tato me dá a consistente realidade. Então é uma situação real. Ele está realmente fisicamente passando a mão nos cabelos, tocando a nuca. Então, moçada, é uma situação real e não imaginária. Se é uma situação real e não imaginária, também não é uma circunstância irreal. É uma circunstância real. E depois ele vem falando sobre um fato inusitado. Moçada, o fato inusitado, talvez alguém possa ter pensado, pô, é um fato inusitado porque é não usual. Só que você tem que entender que esse fato inusitado também pode ser entendido, né, como uma surpresa para ele. Veja, ele não tinha uma surpresa sobre o que ele estava falando. Ele tinha uma certeza de sua existência física e real que o tato traz para ele. E aí ele declara que a morte é uma certeza invencível e por causa disso, teve muita gente, né, com quem eu andei conversando e falando que marcou a letra A, dizendo que foi um momento de melancolia, um momento melancólico. Moçada, qual é a definição de melancolia? Que melancólico é o ato de ter melancolia, é a qualidade daquele que tem melancolia, que é uma grande tristeza, um desencanto geral, tristeza que favorece o devaneio, moçada. Veja, para eu ter esse momento de melancolia, eu teria que ter mais situações no meu poema para que indicasse para mim que eu estou triste, com uma tristeza profunda, desejando a morte, e eu não tenho isso lá no poema, tá? Então assim, veja, talvez pelo fato dele falar sobre a morte, pode-se entender de que há uma certa tristeza, mas veja, moçada, é muito pequeno, é apenas uma frase que corrobora com essa ideia. Enquanto toda outra parte do poema menciona o que ele está falando, o que ele está proseando, o que ele está falando de uma maneira informal. E aí, moçada, vão me desculpar aí, mas eu concordo sim que existe aí aquela situação prosaica que é de uma fala informal, que ele apenas está falando sobre sua existência para o mundo. E ele tem uma certeza que mesmo tendo sua presença física no mundo, um dia isso tudo acabará, porque a morte é certa. Então, chamar isso de um momento melancólico, de uma profunda tristeza, onde até o desejo da morte, veja, eu não consigo entender isso lendo esses fragmentos aí desse poema.
Mas foi uma questão aí que o pessoal entrou com recurso, talvez por essa frase aí traga essa ideia de uma certa tristeza e vamos esperar aí o resultado para ver se dá. Agora, moçada, eu vou ser sincero a vocês, essa situação prosaica, ela cabe melhor do que esse momento melancólico. Se couber a ideia também dessa melancolia, quem entrou com recurso vai ajudar a todos aí que marcaram também essa alternativa, tá ok? Agora, a minha opinião, que, como eu disse para vocês, não sou um expert aqui em poemas, mas minha opinião é que a letra B é a melhor resposta para essa questão sobre esse referente poema, tá bom? Beleza? Então, essa fica a minha análise para vocês aí. Vamos lá então, moçada? Vamos para a próxima questão. Questão de número 28 aí, então. Para a gente não enrolar e já partir para dentro da resposta. Vamos lá. Nos versos, as minhas mãos sob, e depois aparece um mas. Moçada, eu não tenho muito o que devagar aqui para vocês, não. É bem simples. Acompanha com o titio careca aqui. Moçada, eu tenho duas preposições que se confundem muitas vezes no meu entendimento. Que é sob, que a gente está usando aí, e sobre. Se você entender o que significam essas preposições, você mata a questão. Primeiramente, moçada, sob significa uma posição abaixo de, então é uma posição inferior. E sobre significa uma posição acima de, então uma posição superior. Ela não é uma posição igual, não é uma posição contígua, uma ao lado da outra, não é uma posição ou uma após a outra, né? Não é uma posição paralela. Sob é uma posição inferior. Moçada, letra A, posição lateral, tchau. Paralela, tchau. Superior, por que ele usou superior? Porque ele está tentando te confundir com a preposição sobre. Essa sim tem o significado de acima de uma posição superior. Posição contígua é uma ao lado da outra, uma após a outra, tá fora também. Então, ó, posição inferior, bate, e o mas, né, moçada? Esse mas aqui, uma conjunção coordenativa adversativa, que significa ideia contrária, ideia em oposição. Então, perfeito isso aqui para nós. Questão aí para nós, letra E. Gabarito perfeitinho. Tá ok? Tranquilo? Vamos lá então, moçada. Como eu disse para vocês, aquilo que eu puder ir agilizando para a gente é melhor. Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 29. Ô, questãozinha de número 29 boa. Vamos lá, moçada. Eu vou só ajeitar ela aqui. Dar mais um tapinha nela. Questão um pouquinho maior, né? Vamos ficar aqui com esse aqui. Ficou legal. Vamos lá, moçada. A questão diz assim, ó. O SBT fará uma homenagem digna da história de seu proprietário e principal apresentador no próximo dia 12 de 12 de 2015. Colocará no ar um especial com 2 horas e 30 minutos de duração em homenagem a Silvio Santos. É o dia de seu aniversário de 85 anos. Vou até sublinhar essa criatura aqui. Tá? 85 anos. Oh, que beleza. Alguns alunos que tiveram aula comigo nesse momento devem estar pensando, maldito titio careca, né? Ele falou isso em sala. Falei mesmo, tá? Quando eu passei sobre numerais, eu disse algumas importâncias sobre ele, né? E uma delas eu falei, moçada, cuidado com o numeral ordinal, tá? Aquele que indica a ordem. Sempre tem aquele que cai, que confunde um com o outro. E um deles é o 80. Primeira observação que eu falei sobre o 80. Muita gente fala errado o 80. Fala como octagésimo, que não é o que está acontecendo aí nas alternativas, tá? Não temos aí a palavra octagésimo, que seria errada. O correto é octogésimo, tá? Qualquer coisa diferente disso está errado. 85 anos, moçada, então seria o 85º aniversário. E aí, eu não tenho para onde correr, tá? 85º aniversário, aqui, ó, na nossa letra A. Isso aqui está correto. 80º, que é a parte correta, quinto, que é também ordinal, aniversário. Aí apareceu aqui, moçada, na B, octogenário.
Moçada, o octogenário está correto. O octogenário é aquele que realiza 80 anos. Só que, moçada, quinquagésimo? Quinquagésimo não dá, né? O cara vai fazer 80 anos e 50 anos? Não dá, tá bom? Então aqui, moçada, tá ruim essa criatura. Otogésimo, tchau. Tá ok? Nem existe essa parada pra gente. Oitavo, quinto, poxa, um cardinal e um ordinal, né? Não dá nenhum nem outro, tá bom? Ou tudo ordinal, ou tudo cardinal. E aí seriam os 85 anos que você está vendo lá em cima. Agora, em relação 85 aniversário, não dá. Então, seria tudo ordinal, tá bom? E aqui, pegadinha, como eu já falei para vocês, que o pessoal confunde, tá? Tanto o 90 com o 900, o 70 com o 700 e o 80 com o 800. Esse aqui é o 800 em ordinal. Também não serve para nós. E aí, ele estaria fazendo 805 anos. Tudo bem que o Silvio Santos já tá velhinho, né? Mas não chega tanto, tá bom? Não é um Matusalém ainda. Fechou, moçada? Tranquilo? Então, vamos para a próxima, então. Próxima questão. Questão aí de número 30. Para a questão de número 30, a gente tem a presença aí do texto, tá bom? Moçada, é um texto simples, é um texto tranquilo, que vai falar aí sobre as experiências entre Japão e Minas Gerais, uma experiência que já vem ocorrendo, e você lê o texto aí, você vai ver lá da polícia comunitária, e é uma experiência que ele quer galgar sobre as tragédias que o Japão sofreu e como ele se recuperou. Então, basicamente, o texto fala sobre isso aí, aquilo que eu falei para vocês. Vou ler pelo menos 2 vezes o texto, vou fazer as minhas observações em cada parágrafo, e aí vamos para as alternativas, vamos para as questões. Então, estou indo já direto para as questões, porque eu já fiz o meu trabalho de casa, né? Eu já fiz ali a marcação ou já fiz as marcações necessárias para responder a essas questões. Vamos lá então, moçada. Dá um zoomzinho aqui para a gente ficar melhor. E aí, vamos lá. Moçada, tá assim, ó. De acordo com a notícia, Minas Gerais terá o auxílio do Japão por quê? Bom, vamos... E já vou direto para o gabarito, tá, moçada? Porque eu falei, não vou perder tempo com coisa que não é o correto, tá? Então tá aqui, ó. Esse país tem um histórico considerável para contornar tragédias ambientais. Se você voltar lá no texto, ele vem dizendo assim, ó. A partir de janeiro, tá? Mariana, danos, ok. Ele vem falando a exemplo da troca de experiência. Aí ele vem assim, ó. O terremoto seguido de um tsunami que devastou a costa. Isso está no segundo parágrafo, tá? O terremoto seguido de um tsunami que devastou a costa nordeste do Japão em 2011, deixando milhares de mortos e desaparecidos, e prejuízos que quase chegaram a 200 bilhões de dólares. Agora vem, moçada, por isso que eu falei que é importante você anotar, isso aqui no meu tá arriscado. Foi uma das muitas tragédias naturais. Veja, então não foi a única tragédia que o Japão sofreu. Ele sofreu muitas, então ele tem um histórico considerável. E ele conseguiu contornar essas tragédias. Ou seja, se ele não é uma, não são duas, são várias, e ele sempre está se recuperando, então ele tem um histórico considerável para contornar. Isso está perfeito, tá bom? Isso aí está lá no segundo parágrafo, se você for olhar, começa na linha 12 e termina na linha 14, tá ok? Beleza? Então isso aí está perfeito. Para nós isso aqui está ótimo, é a nossa resposta. Agora vamos ver o que as outras aí tiram. A cidade de Mariana viveu uma tragédia pior que o tsunami? Jesus. Ele não fala, para nós pode ser, né? Nós brasileiros pode até ser. Mas vamos só dar uma comparação. Quanto que se gastou até agora para a recuperação de alguma coisa? Se é que alguma coisa foi recuperada em Mariana, porque foi parar no mar. E quanto se gastou até agora? Qual foi o prejuízo real disso daí? Nem se sabe ainda. Tá? Agora, 200 bilhões de dólares. Será que uma tragédia foi maior? E número de mortos, né? Se você verificar lá o tsunami, no Japão matou quantos? Em Mariana matou quantos? Houve morte? Sim, mas olha a proporção. Então, moçada, dizer que foi uma tragédia pior não tem comparação neste momento. Para nós brasileiros, aquele sentimento até pode, mas para o texto não, né, moçada? E o texto não menciona isso. O texto não fala que Mariana foi pior do que o tsunami do Japão. Na C.
Os mineiros estão carentes de recursos tecnológicos. Poxa, se alguém marcou essa daqui, deu mole. Ele não fala nada sobre o que os mineiros têm em relação a qualquer outra coisa. Eles até falam que já existe uma troca de experiência, né? Olha só, se você voltar lá no primeiro parágrafo, bombeiros mineiros deverão receber treinamento. Quarta linha. Por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA. A exemplo da troca de experiências que já acontece no estado com a polícia comunitária, espelhada no modelo japonês Koban. Então, moçada, só por causa disso, você já deve entender que a polícia, essa polícia comunitária, ela já deve ser melhor instruída, melhor equipada. Então, assim, e outra, ele não fala sobre carência de materiais de Minas Gerais, ok? Tudo bem? A alternativa D aí, então, moçada. O governo pretende que o Estado volte à rotina pós-tragédia em menos de um ano. Poxa vida, nada a ver, ele misturou as coisas aqui. Ele diz que o Japão se recuperou, voltou à sua rotina, né? Aí ele fala assim, menos de um ano depois da catástrofe, no entanto, o Japão já voltara à rotina. Isso aconteceu com o Japão. E aí olha só, a última linha, que é assim, ó. É esse tipo de experiência. Qual tipo de experiência? De voltar um ano depois? Não, moçada. De se recuperar rapidamente de uma tragédia que o Brasil vai buscar para lidar. Ele vai buscar, ele pretende, né, conseguir ou angariar conhecimento sobre isso, tá? Tecnologia para que isso aconteça com a tragédia ocorrida em Mariana. Não que o desejo do governo seja que um ano depois tudo volte ao normal. Isso não fala no texto e esse chavão aí foi direcionado para o Japão, para que corrobore com a experiência dele em derrotar essas tragédias. E a letra E, o modelo japonês de enfrentamento às tragédias é econômico e rápido. Ele não fala nada disso, moçada. Ele não fala quanto se gastou, né? Quanto se faz para treinamento, para equipamento, e não fala nada disso. Eu não posso ficar aqui tentando imaginar que isso aconteça, tá bom? Beleza? Lembre-se que o eu acho no texto não funciona. Tem que estar lá no texto escrito e aqui não tem nada falando sobre isso. Vamos para a próxima? Próxima questão então aí, moçada. Questão de número 31. Estamos chegando no fim. Olha lá, questão de número 31. Assinale a alternativa correta quanto à norma padrão. Então já vou até aqui, ó. Quanto à norma padrão e aos sentidos do texto. Então, moçada, tipo de questão chata. Por quê? Porque além da norma culta, eu ainda tenho que verificar se aquilo ali está de acordo com o texto. Porém, moçada, olha só. Eu vou apontar aqui erros que são crassos, tá bom? E aí vocês vão concordar comigo que o sentido do texto aqui não vai me importar muito, não. Eu vou sublinhar em corzinha diferente aqui aquilo que está errado. Primeiramente, moçada, na letra A tem esse D aqui, ó. E depois eu tenho esse adjetivo composto. Moçada, então aqui, o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo o seguinte: eu quero saber quanto à norma culta, não é? Então, olha só, a catástrofe vivida em Mariana revela. Quem revela, revela algo. Revela alguma coisa. Então, o verbo revelar, moçada, esse verbo revelar aqui, agora vamos lá. Esse verbo revelar é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o que ele pede? Objeto direto, que é toda essa oração aqui. Ele revela isso. Então, não tem essa preposição de. Então, quanto à regência, erro. E depois, tá vendo que eu tenho um adjetivo composto indicando nacionalidade, local de origem, que é o tal do adjetivo pátrio, ok? Ou gentílico. E aí, moçada, não importa o fato dele ser gentílico, pátrio ou não. Ele é um adjetivo composto, onde só o segundo é flexionável. Se eu tiver uma sequência de 3 gentílicos aqui, somente o último será flexionado, tá bom? Então é nipo, brasileiras, porque são as parcerias. Então isso aqui está errado também, tá ok? Então letra A não serve pra gente. Vamos lá para a letra B, ó. Não se pode esquecer a irrelevância dos momentos de tragédia e das parcerias nipo-brasileira. De novo, ó, parcerias nipo-brasileiras.
Tá faltando um S ali. E outra, não se pode esquecer a irrelevância dos momentos de tragédia. Então, os momentos de tragédia são irrelevantes? Então, moçada, isso aí também quanto ao sentido, tá ruim pra gente lá, né? Então, B de bola também não serve. Então, letra A caiu por causa dessas ideias aqui, tá bom? A B também, ele chamar de momento de relevância, tragédia, ficou ruim. E a flexão aqui do meu adjetivo, tá? Depois a letra C. Tanto o Brasil quanto o Japão estão certos. Opa, quem está certo, ó, está certo, né? Mas está certo de alguma coisa. Aqui tem um D. Aqui faltou uma preposição de, moçada. Então, quanto à regência, tá ruim. Então, tanto o Brasil quanto o Japão estão certos de que as parcerias nipo-brasileiras, aqui tá certinho, tá vendo? Olha só, parcerias nipo-brasileiras, isso aqui está perfeito, tá ótimo. Renderão bons frutos. O problema é que faltou a minha preposiçãozinha de aqui, quanto à minha regência nominal. Quem está certo de alguma coisa. Então, aqui a letra C também caiu por terra. Agora, a letra E. Vou direto para a letra E, porque a nossa resposta é D de dado, né? Vamos ver aqui a D de dado, como está bonitona. As parcerias nipo-brasileiras. Perfeito. Olha só, parcerias nipo-brasileiras. Somente essa parte final. Pautam-se. Opa, ótimo. Então, essas parcerias pautam-se em cooperação para contornar as tragédias. Beleza? Então, essas parcerias, elas foram criadas, elas foram elaboradas, elas foram requeridas, né, para se contornar as tragédias. Então, quanto ao contexto, está perfeito. E quanto à norma padrão, não há erro. Eu tenho a flexão correta de nipo-brasileira, tá? De parceria nipo-brasileira ou parcerias nipo-brasileiras. E o pautam-se, porque eu tenho o sujeito sendo as parcerias nipo-brasileiras. Então, são elas. E aí o meu verbo vai para a terceira do plural. Então, ok? E aí, em cooperação para contornar as tragédias. Pautam-se em alguma coisa. Tá bom? Beleza? Beleza. E aí a letra E já está errada para nós, mas vamos lá. A experiência do Japão mostra que não há como discordar com as parcerias nipo-brasileira. Então, de novo, moçada, ó, parcerias nipo-brasileiras. E outra, a experiência do Japão mostra? Não, nada a ver. Mostra, ele não está mostrando sobre as nossas parcerias. A experiência dele mostra sobre a recuperação em relação a tragédias. Então, aqui, tanto o contexto quanto a norma culta está sendo ferida, tá bom? Ou estão sendo feridos tanto o contexto quanto a norma culta. Fechou? Então, resposta correta aí, D de dado, corroborando com o gabarito. Ótimo, moçada, beleza? Então, essa questão aqui é um pouquinho que eu, vamos dizer assim, demorei um pouquinho mais, porque para mostrar os erros aí para vocês, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 32. Ok. Em norma padrão. Então, eu quero novamente, ó, em norma padrão. E com base nas informações apresentadas, outro título possível ao texto é... Questão também, moçada, tranquila de se matar aí, ó. Eu vou direto para o cerne aqui da questão. Para enfrentar tragédias, aí vem aqui, moçada, ocorrerá. O que é que ocorrerá? Eu vou sublinhar aqui para você. Trocas de experiências. Então, são as trocas. Se são as trocas, então ocorrerá não, moçada. Ocorrerão. Ok? Sujeito, elas, as trocas. Então, isso aqui, quanto à norma culta, já está errado. Tá? Regência, desculpa, questão de concordância. Depois vem B de bola. Haverá, verbo haver no sentido de existir. E se o verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal, terceiro do singular sempre. Então tá ótimo isso aqui, ó. Haverá trocas de experiências entre Minas Gerais e Japão para enfrentar tragédias. Perfeito. Então eu estou vendo aqui que é uma questão mais de concordância, moçada. Olha lá. Para enfrentar tragédias, Minas Gerais e Japão se unem. Unem-se.
Tá aqui faltou um M, tá? Tá ruim isso aqui. Porque o sujeito Minas Gerais e Japão, terceira do plural. Troca. Olha aqui, eu mencionei isso para a moçada que eu dei aula. Que isso é mais ou menos o padrão aí de concurso, né? Quando se fala em questão de concordância, uma das características é que a questão afaste o sujeito de seu verbo e coloque um monte de expressões com finais no plural. Para que o aluno, desavisado, entenda que aquele sujeito que não é o sujeito, ou aquela palavra que ele imaginou que seja o sujeito, está no plural. E então o verbo deve ir para o plural. Moçada, aqui o sujeito é troca, é ela, é a troca. Então a troca norteará e não nortearão. Beleza? Então sujeito afastado, mas o sujeito aqui é singular. Outra, deverá servir de referencial. Aqui é a mesma coisa, olha só. Olha o sujeito aqui, ó, as tragédias ocorridas. Esse é o sujeito do verbo. Da locução verbal deverá servir, que então é deverão servir. Então, as tragédias ocorridas deverão servir, tá vendo? Ele pegou o meu sujeito e colocou lá no final da oração. Isso é de praxe afastar o sujeito de seu verbo para a confusão de pensamento na hora de fazer uma questão de concordância. Então, aqui, moçada, B de bola também é a melhor resposta para nós. Fechou? Vamos para a próxima questão. Questão de número 33. Ok, chegamos nela aqui. Deixa eu só posicionar aqui de uma maneira melhor. Aqui não vai dar para aumentar muito não, porque ela é grande. E aí, moçada, vamos lá. Questãozinha de crase. Estamos acabando, faltam só mais duas. Uhul! Moçada, questãozinha de crase. Olha só. Eu vou vir direto aqui, ó. Eu vou vir direto no cerne. Tá vendo esse camarada aqui, ó? Viver? O que esse cara é? Ele é um infinitivo. Viver é infinitivo, é verbo no infinitivo. E verbo no infinitivo é a mesma coisa que masculino. Então, diante de masculino não vai crase. Então, aqui, moçada, tem que ser um A sem crase. Então, veja, primeiro, segundo e terceiro. Então, o segundo tem que ser um A sem crase. Olha lá. A sem crase, A sem crase. Opa, A com crase, tchau. A com crase, tchau. E A sem crase. Olha, eu já eliminei duas. Já comecei bem. O que eu posso fazer agora? Agora, eu tô lá na primeira parte, porque só com essa daí eu não consegui matar a questão, mas já ajudou. Agora vamos lá para a primeira. Ó. Acostumados. E aí vem tragédias. Só para a gente tentar entender. Quem vai? A tragédia volta da tragédia. Então, se tiver que colocar crase aqui, ela vai aceitar, porque aqui é uma palavra que aceita a presença do artigo a. Só que está no plural. Só que eu tenho duas possibilidades, moçada. Eu poderia dizer assim, ó, acostumados a tragédias. Tá vendo que eu tenho um a no singular, seguido de um nome feminino no plural? Isso é chamado de expressão indefinida feminina. E aí é proibido colocar a crase, porque eu estou excluindo a presença do artigo. Então, se eu colocasse assim, ó, acostumados, né? Quem está acostumado a. Então, o termo regente aqui exige a preposição a. Só que se eu colocar assim, ó, acostumado a tragédias, isso não está errado, tá bom? Poderia estar assim, porque aí isso daria uma característica de uma expressão feminina indefinida, onde eu tenho um a no singular, seguido de um nome feminino no plural. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho isso na letra A? Não, eu não tenho na letra A. Veja, ou eu tenho esse A, que pode ser, ou eu tenho isso aqui, ó. E aí, a presença da crase. Ou eu vou ter esse A no singular, ou eu vou ter o A às tragédias. Acostumados às tragédias. Então, veja, a letra A tem um A craseado no singular. Tchau. Na letra B, eu tenho o as no plural, mas sem a crase. Tchau. E aí, moçada? Só por causa disso, sobrou para nós a letra E, onde eu vou ter a presença desse camarada aqui, mas lembre-se que isso aqui poderia também, tá? Esse não tem para onde correr. E aqui, moçada, um tsunami chegou. Quem chega, chega a e é acosta, lugar. Então aqui é uma locução adverbial feminina. E locução adverbial feminina sempre craseada, ok? Poderia também ter partido para cima dessa daí. E aí você teria que ver que o último a teria que ser craseado. Isso já ajudaria
né, milhões, tá bom? Ok? Então, resposta correta aí, realmente, letra E. Vamos para a próxima? Questãozinha de crase, molengo-tengo, discutimos essas criaturas em sala também. Vamos para a próxima. Questão de número 34. Isso aqui dá para dar um zoomzinho nela aqui. Aí, fechou. E diz assim a questão de número 34. No trecho, bombeiros mineiros. E aí ele fala, deverão receber lá. Ele quer o seguinte, moçada. A expressão em destaque é formada por substantivo mais adjetivo. Então, eu vou aqui destacar para vocês. Ela é formada por substantivo e adjetivo. Nessa ordem, vou colocar em vermelho aqui, ó, perigoso. Ó. Nessa ordem é o que ele quer. Então, nessa ordem, eu quero substantivo e adjetivo. Se eu quero substantivo e adjetivo, eu já marco logo a letra A, moçada. Não tem para onde correr. Entrou silenciosamente com um espanto. É o espanto, que é para mim um substantivo, ok? É o ato de se espantar com alguma coisa, um substantivo abstrato. E indisfarçável, que é a qualidade. Então, aqui eu tenho substantivo mais adjetivo, nesta ordem. Pronto, acabou, vou para a próxima questão, moçada. Aprendendo a fazer questão aí, acabou, achei, vou embora. Mas como a gente está estudando, eu vou aqui analisar as outras. Estiveram presentes à festa meus estimados padrinhos. Tem muita gente que talvez tenha pensado o seguinte, ó, esse meu pronome possessivo, adjetivo, está substantivando o adjetivo estimados. Não, moçada. Meus está falando de padrinhos. E não são padrinhos quaisquer, são padrinhos estimados, tá vendo? Então aqui ele inverteu. Eu tenho adjetivo e depois substantivo. Tá fora porque ele quer naquela ordem. Substantivo mais adjetivo. Trata-se de um lutador bastante forte. Ó, adjetivo e bastante é advérbio. Tá bom? Então tô fora com essa questão. A imprudente atitude. Ó, não é uma atitude qualquer, é uma atitude imprudente. Então eu tenho adjetivo e substantivo. Ó. Aqui eu tenho adjetivo e aqui eu tenho substantivo. Tá bom? Então tá fora também porque ele quer naquela ordem lá. E aqui, moçada, pode ser que alguém tenha marcado aqui, mas se marcou, marcou bobeira. Aqui eu tenho meu substantivo e aqui eu tenho um pronome adjetivo, mas é um pronome. Ah, mas é adjetivo. Então, se você quiser entender com essa ideia, você tem adjetivo mais substantivo, que não é a ordem que ele quer. Então, aqui também a letra E está fora, corroborando com a nossa questão. Ok? Beleza? Vamos para a próxima? Simples essa, né? Moçada, chegamos então ao fim. A última questão, questão de número 35, tá bom? E aí, vamos analisá-la aqui rapidamente, ó. Eu vou deixar ela aqui, ó. Aqui dá para a gente entender. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do verbo em conformidade com a norma padrão. Que beleza. Tem aluno que vai falar assim, puxa vida, o titio Careca mandou bonito aí, né? Ou não, né? Sei lá, se você errou a questão, não mandei bonito. Mas eu falei para vocês, cuidado, moçada. Vamos lá, vamos estudar tempos verbais. Aí o camarada falou, pô, vou ter que aprender a conjugar verbo. Não, moçada, vai lá. Faz aquele estudo bacana da formação dos tempos verbais. Então, olha só, primeiramente, olha aqui a primeira questão, ó, se. A primeira questão já começa com um se. Se é algo duvidoso. Se é duvidoso, o modo tem que ser subjuntivo. E é uma situação que ainda vai acontecer, então é futuro do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo se forma assim, ó. Você pega a terceira do plural do pretérito perfeito. Dispuseram. Ok? E você tira, dessa forma, o AM. O resultado disso é futuro do subjuntivo, que é dispuser. Quando eu dispuser, quando tu dispuseres, quando ele e o Japão dispuser. O que está escrito aqui? Dispor. Tchau. Questãozinha ruim. Se o Japão manter o mesmo raciocínio, é mantiverem. Então, tiro o AM, mantiver. Tchau. Tá vendo? Porque tem a mesma situação. Uma situação duvidosa e futura. Situação duvidosa e futura é futuro do subjuntivo. E de onde vem o futuro do subjuntivo? O futuro do subjuntivo vem da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, que tem essa terminação orã aqui. Você tira o AM e sobra o dispuser. Assim como sobra o mantiver. Vamos lá para a letra C. Letra C, ó. Se Minas Gerais se propuser. Opa!
Olha lá, propuseram, tirou a M, propuser, a usar a experiência do Japão poderá. Moçada, veja aqui, eu tenho além, né? Veja, além da forma correta que você está vendo aqui, eu tenho que fazer o casamento dos tempos verbais. Tem uma brincadeira que eu faço que ela é básica, mas que ela funciona, que é assim, ó. Presente casa bem com presente, quiçá com o futuro do presente. Então, se eu tiver no presente do indicativo, a próxima oração poderá estar no mesmo presente do indicativo, no presente do subjuntivo ou no futuro do presente. Assim como eu posso dizer que pretérito casa bem com pretérito, quiçá com o futuro do pretérito. Então, se a minha primeira oração está no pretérito perfeito, a outra poderá estar no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, imperfeito do subjuntivo ou no futuro do pretérito. Mas isso é uma concordância temporal aí, vamos dizer, básica. É lógico que eu tenho que ver a situação. No caso do pretérito mais que perfeito e do pretérito perfeito, tem aquela situação de um acontecer antes do outro. Mas a gente tem que analisar de uma maneira mais simples, e analisando de uma maneira mais simples é assim. Veja, se Minas Gerais se propuser, então isso é uma indicação futura. E poderá superar, isso também é uma indicação futura. Então aqui os tempos verbais estão casando, aqui está perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Está vendo aqui? Ó? Aqui deveria ser dispuser, futuro, e aí apareceu presente. Ó, tá vendo? Esse é no presente? Não pode. Esse é estaria errado também. Tá ok? E isso vai acontecer em outras questões. Por exemplo, caso Minas Gerais faz, nossa senhora, caso Minas Gerais faça, que eu faça, que tu faças, tá vendo? E aí, moçada, tá vendo que aqui apareceu futuro do presente? Aqui deveria ser faça. E poderá estaria perfeito, mas faz não. Tá bom? Eu não posso usar dessa maneira. E na letra E tá assim, ó. Caso Minas Gerais usa? Não. Usa não. Caso, tá vendo essa ideia aqui, ó? Caso. Esse caso é a mesma coisa que o se Minas Gerais. É uma condição que vai me dar uma ideia duvidosa. E aqui eu quero usar presente, ó. Tá vendo? Estou usando presente, então tem que ser presente subjuntivo. Caso Minas Gerais use a experiência do Japão, pode superar Mariana. Tá vendo? Caso use, aí pode. Pode superar Mariana. Presente casa bem com presente, quiçá com o futuro do presente. O melhor aqui talvez seja até poderá superar Mariana e recuperar seus danos ambientais. Mas também cabe essa ideia. Caso Minas Gerais use a experiência do Japão, pode superar. Quanto ao casamento temporal, isso aí está perfeito. Cai naquela brincadeira que eu falei para vocês. Presente casa bem com presente, quiçá com o futuro do presente. E pretérito casa bem com pretérito, quiçá com o futuro do pretérito. Beleza? Então, o importante é que a letra E aí para nós também está o quê? Ruim, tá? E corroborando com o gabarito aí, C de casa. Tranquilo? Ufa! Agora sim, né, moçada? Acabamos as questões aqui dessa prova. Eu agradeço profundamente aí a participação dos alunos, mesmo não fazendo os comentários aí embaixo, né, no nosso canal. Alguns alunos falaram comigo pessoalmente, agradecendo aí o apoio. Como eu disse para vocês, né, peço desculpas aí por não ter conseguido colocar a tempo a resolução para um recurso, mas preferi colocar aí a resolução para o estudo de vocês, tá bom? Moçada, fiquem com Deus, boa sorte aí nas suas pretensões. Para aqueles que passaram, parabéns. Para aqueles que não lograram êxito, não desistam, estudem sempre, porque vocês já sabem, né, moçada? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Bom estudo a todos, estamos aqui no canal para ajudá-los. Por isso, se você gostar, moçada, põe aquele joinha aí embaixo, compartilhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, inscreva-se aí no canal. E sempre que você tiver alguma dúvida com relação à resolução, coloque seus comentários aí, tá bom? Beijo no coração, Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.